Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre as escolas europeias e brasileiras do baralho cigano. Mas é claro que antes de eu começar essa conversa com vocês, já deixa o seu like, se inscreve nesse canal para você receber todos os vídeos que a gente vai postar daqui por diante e vídeos com muito conteúdo do baralho cigano para você poder ampliar ainda mais os seus estudos. E compartilha com os amigos. Agora, nós vamos falar um pouco sobre essas diferenças, algo para a gente já pensar. Você sabe qual que é a diferença entre uma escola e outra? Isso já estava, né? Você já tinha essa noção de que existia essa diferença entre a escola europeia e brasileira, que existia escola europeia e que existia escola brasileira dentro do baralho cigano? E por que nós devemos entender e compreender um pouco melhor cada escola? O que isso influencia na nossa leitura do baralho cigano? Será que isso tem muita influência na hora que você vai, principalmente, escolher o seu baralho cigano? É sobre todas essas questões que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Para começarmos a entender essas diferenças, a gente precisa voltar um pouco na história e compreender de onde se originou o baralho cigano. Para muitas pessoas, o baralho cigano se originou de Madame Lenormand, lá na França, uma cartomante super famosa e que faleceu em torno de 25 de junho de 1843. Mas o baralho cigano, ele tem uma origem muito diferente do que é tradicionalmente trazida pelos vídeos e por todos os cartomantes que a gente tem na nossa rede. A origem do baralho cigano, esse baralho que nós conhecemos, ele foi originado na Alemanha, lá na Prússia. Então a origem é germânica. Então quando nós pensamos no baralho cigano, a gente vai perceber que a gente precisa desmistificar muitas coisas para a gente poder compreender quais são as primeiras diferenças que eles trazem. Então uma das primeiras diferenças para a gente poder compreender dentro dessa história é justamente os naipes que nós utilizamos no baralho, que a gente tem a formatação europeia. Diferente da escola brasileira, onde nós não utilizamos os naipes e sim os números, somente os números. Vocês começam a observar. Por quê? Porque o baralho comum era muito utilizado para entretenimento. E dessa forma, a origem da Prússia, né, que a gente chama a germânica, eles utilizaram essa compreensão do baralho no baralho cigano, fizeram essa conexão entre a leitura comum, que já era utilizada de uma forma de oráculo, para o baralho que nós conhecemos hoje. E o baralho cigano nós conhecemos aqui no Brasil como baralho cigano, mas quando chega para nós, ele chega como Petit Lenormand. Apesar de não ter sido criado por Madame Lenormand, o baralho cigano foi associado à imagem de Lenormand justamente por uma questão de marketing. E Madame Lenormand morreu em 1843 e o baralho foi divulgado somente 50 anos depois do seu falecimento. Em homenagem a Madame Lenormand, foi utilizado a imagem e também a ideia, né, da cartomante, que foi muito renomada nessa época, para trazer a origem do baralho. Como eu falei para vocês, o baralho ele foi originado na Alemanha por volta de 1799 e o nome do design que criou o baralho, e não era como baralho, era um jogo. Ele era um jogo de entretenimento utilizado pelas famílias com as imagens que nós temos hoje no Petit Lenormand. Então era um tabuleiro de jogos onde tinha todas as imagens, como um tabuleiro de jogos que nós temos hoje, que a gente joga com os nossos filhos ou com a nossa família. Era dessa forma que era utilizado também de forma de adivinhatória na época. Então esse jogo ele era utilizado para adivinhação, mas era um jogo de entretenimento. E quem criou foi o alemão Johann Caspar Eichel. Depois vocês podem procurar melhor para ter um pouco mais de conhecimento sobre ele. Mas é ele que traz essas imagens que nós conhecemos. De qualquer forma, nós precisamos analisar as imagens e entender que essas imagens fazem parte do símbolo de uma época. Então, nós vamos pegar o baralho europeu e vocês podem perceber que as imagens estão ligadas muito mais aos símbolos que eram utilizados na época.
E hoje nós vamos vendo que os símbolos foram repaginados, né? Hoje a gente tem uma atualização dos mesmos símbolos nos baralhos que nós conhecemos hoje. Então vocês vão ver de várias maneiras, tanto a imagem dos livros, da árvore, ou mesmo dos ventos. Então nós vamos percebendo que as imagens elas foram também sendo alteradas conforme o local, a localidade que está sendo utilizado. Essa é uma das primeiras diferenças. A diferença maior são a leitura interna que nós temos que estão ligadas aos naipes. Então, a escola europeia, que nós chamamos de germânica, ela vai fazer a leitura utilizando a divisão dos naipes. Nós temos 4 naipes e essa escola ela respeita os naipes, mas eles não são parecidos com os naipes que a gente conhece também do nosso primo tarô. Então, a utilização dos naipes dentro dessa escola, ela vai ter uma diferença na sua leitura. Então, a gente não pode utilizar a mesma leitura que nós temos lá do tarô para o baralho, porque ele traz aí a origem germânica. No Brasil, quando o baralho chega, ele vai trazer, ele vai sendo trazido ali pelos ciganos. É dessa forma que ele chega no Brasil e ele entra nos cultos religiosos que nós temos no Brasil. Então, para os brasileiros, o baralho cigano sofre uma influência muito grande espiritual, porque quando ele chega para nós, ele adentra as religiões afro-brasileiras. Ele é reconhecido, acolhido por essas religiões. Por isso que nós temos essas diferenças nessas escolas, né? Então eu vou falar ainda de muitas outras que vocês vão perceber nesse vídeo, ainda tantas outras diferenças dessas duas escolas, né? E como isso vai de alguma forma influenciar na sua leitura, principalmente no baralho, na escolha do baralho que você vai fazer. Lembrando que quando falamos da escola europeia, nós estamos falando do Petit Lenormand. Quando nós falamos da escola brasileira, a gente fala do baralho cigano. Claro que na prática, gente, é a mesma coisa. Mas é importante que vocês entendam essas diferenças clássicas para vocês poderem escolher o baralho que mais vai se adaptar à sua leitura. Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui para vocês entenderem. Na próxima lâmina, nós vamos falar ainda dessas diferenças que são primeiras, que são importantíssimas para vocês entenderem. Então, quando o Petit Lenormand ele chega, lembra que eu falei para vocês que eles trazem características de época? Então aqui nós temos a dama, nós temos o cavaleiro, ou a mulher, o homem, mas eles estão ali registrando uma época. Os trajes, você percebe a paisagem. Então isso vai trazer pra gente como essas pessoas pensavam, de que maneira elas se relacionavam. Dessa forma a gente vai entendendo por que essas lâminas foram criadas com esses símbolos, registrando ali aquele momento em que as pessoas viviam. Quando chega no Brasil, como eu falei para vocês, a gente tem uma história onde o baralho cigano adentra aos cultos afros brasileiros e uma entidade chamada Rainha Cigana, ela traz uma alteração nas cartas do baralho ou do Petit Lenormand. E essas cartas são as influências mais importantes e tantas outras também. Mas aqui, nós trazemos aqui marcado por uma época o cavaleiro e a dama, e dentro da estrutura que a Rainha Cigana traz, ela modifica o homem e a mulher pelo cigano e pela cigana, que na prática é a mesma coisa, mas ela traz o registro desse povo, como uma homenagem, assim como nós temos a homenagem de Lenormand, né, da Madame Lenormand no baralho de Petit, aqui nós temos também a homenagem ao povo cigano, trazido pelo cigano e pela cigana, com o mesmo número, 28 e 29, 28 e 29, dentro das escolas. Lembrando que as cartas do homem e da mulher, eles são as cartas testemunhos que nós temos no baralho cigano quando você vai fazer uma leitura. Você localiza ali a cigana ou cigano para você fazer a leitura do seu consulente. Então, se o seu consulente é mulher, você vai localizar a cigana no jogo e vai ler as cartas que estão ao redor. Se o seu consulente é homem, então você vai
localizar o cigano ou o homem, né, na imagem, para você poder fazer a leitura das cartas que estão em volta da carta testemunho, que é o cigano ou a cigana. Essa também é uma das diferenças que para nós vai trazendo para a gente essa ideia de escola, né, de compreensão de uma literatura para outra. Agora nós vamos ver as próximas cartas, o que mais que muda entre um baralho e outro. Gente, essas cartas é uma das cartas que trazem mais diferenças dentro das escolas europeias e brasileiras. Então, nós temos na escola europeia a carta dos trevos, que para essa época e também para sua origem, os trevos eles eram considerados como pequenas sortes, né? Então eram pessoas que tinham sorte, mesmo que fossem pequenas por conta do trevo, né, de ser pequeno, era considerado uma carta de sorte. Quando chega aqui no Brasil, essa carta ela é substituída pela carta das pedras ou dos obstáculos, no próprio nome já traz. Então, essa carta é uma das cartas que trazem maior diferença entre as escolas. Se você tem um baralho onde você tem os trevos, automaticamente você não vai conseguir ler obstáculos nos trevos porque ele não oferece isso na sua imagem, no seu símbolo, no seu arquétipo. Da mesma forma, se você tem um baralho onde você tem essa carta das pedras, dos obstáculos, dificilmente você vai conseguir ler essa carta como sorte. Então, dessa forma, estabelece-se diferenças entre uma escola e outra. Agora, com o passar do tempo, com bastante experiência, você pode, de alguma forma, adaptar o seu baralho. Mas lembre-se, se você está com baralho europeu, você vai ter a leitura e a influência europeia. Se você está com baralho, com as lâminas que remetem à escola brasileira, você vai respeitar também a interpretação das cartas de acordo com o símbolo que elas trazem. Então é a gente olhar o símbolo, analisar e perceber que ela tem uma carga energética muito grande naquela leitura. Então essa carta é uma das cartas que tem maior diferença na leitura do baralho cigano. Registrando aqui, né, como sendo a diferença das duas escolas. Agora vamos para a próxima carta. Então vai do aprofundamento que você tem para você poder compreender essas diferenças no seu baralho e na hora da sua leitura você vai escolher quais são a interpretação que você vai utilizar no seu baralho. A escola brasileira, ela traz que a carta do jardim, que é a carta 20, ela é traduzida, ela representa a saúde. Já na escola europeia, a carta número 5, que é a carta da árvore, ela traz a representação da saúde dentro da escola europeia. Então, olha só, né, gente, essas diferenças elas são importantes para a nossa leitura. Porque se você estiver com a escola europeia, você vai utilizar a carta número 5, que é a carta da árvore, como a saúde, para a leitura de saúde do seu consulente. E se você estiver utilizando o método da mesa real, você vai utilizar a carta 5 como a carta que traz a representação da saúde. Eu vou compartilhar com vocês aqui da forma que eu utilizo. Então, o meu baralho, ele traz a representação, ele traz a escola europeia. Então, quando eu vou fazer a leitura da mesa real, eu utilizo a carta número 5 como representação da saúde. Agora, se você estiver utilizando o baralho que está característico com a escola brasileira, você precisa respeitar, né, essa analogia que nós estamos fazendo aqui, essas diferenças. O que eu trouxe para vocês poderem compreender que olha quanta diferença a gente tem de uma escola para outra. A escola brasileira, nós temos a carta da âncora como a carta do trabalho. Tanto que quando você está utilizando ali o método para a área de trabalho, você pega essa carta como carta testemunho, como carta tema, e você tira ali sobre a área do trabalho para o seu consulente. Ou se você tiver no método maior, um método com as 36 cartas, você localiza ali a carta, que é a carta da âncora, para poder
trazer a ideia do trabalho para a leitura do seu consulente. Agora, na escola europeia, eles tinham a Lua como a carta do trabalho, porque a Lua é esse satélite natural que vai influenciar a agricultura. Então, obviamente, ela iria influenciar no plantio, ela iria influenciar também na colheita do alimento. Por isso, ela é a representação do trabalho quando a gente pensa na escola europeia. Então, para compreender essas escolas, a gente precisa entender também que época essas pessoas viviam e o que para elas significavam esses símbolos, que talvez hoje para nós tenham um outro tipo de significado. Mas é dessa forma que para nós a gente vai entender nessas duas escolas. Então eu espero ter contribuído com vocês, eu trouxe um pouquinho da história aqui do baralho cigano, dessas diferenças entre as escolas brasileiras e também europeia, para que você vá aos poucos entendendo que tem um universo de conhecimento que o baralho cigano traz para nós e o quanto ele pode contribuir para a gente poder compreender o arquétipo e os símbolos que estão no mundo há muito tempo, né? E eles vão se atualizando conforme a cultura e a época que todos nós estamos vivendo. Então, hoje, nós olhamos para essas cartas e elas trazem para nós essas ideias. Pode ser que daqui 20, 30, 50 anos, elas possam ter se reatualizado, né, e possam ter outros significados para a época daquelas pessoas que vão viver. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de já deixar o seu like aqui. E eu vou trazer mais vídeos para vocês, para a gente poder entender cada vez mais o universo do baralho cigano. Beijo para vocês, até o próximo vídeo.